para elas matarem, tá? Ou seja, tudo aquilo que você não entende, crescendo, você quer matar, entendeu? Então, quando você não entende o crescimento, você quer matar, você vê como uma ameaça. Essa pessoa está crescendo muito, essa pessoa está se destacando muito, essa pessoa pode se tornar uma ameaça para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou matar ela, eu vou matar ele logo agora. E tem uma coisa boa para matar, chama-se palavras. Deixa eu fazer uma pergunta. No quesito que Deus falou para Abraão, Isaac e Jacó que ia prosperar a família, né? Ia crescer, expandir a família deles três. Para José também tem essa promessa, passa para José? Para José não, para todos os filhos de Jacó. Todos os filhos de Jacó. Todos os filhos de Jacó. Todos estão debaixo da promessa. Então, como assim? O crescimento de José só foi 2 filhos, certo? Ou foi mais? Teve mais filhos? Os 2 filhos. Só registrados são os 2 filhos. Sim. Você tem que entender o seguinte: a promessa de Deus está em todo mundo. É multiplicar Israel ali. Israel. Você tem o seguinte, povo, né? Você tem o seguinte, você tem Israel, você tem Jesus, você tem a igreja. O que acontece? O Senhor falava assim, lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, Deus falava assim: e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que vos amaldiçoares, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que acontece? A promessa ali que é feita para Israel. Quais são as promessas que é feita para Israel? A terra. Toda promessa relacionada à terra, à prosperidade na terra, é para o povo de Israel. O povo de Israel é o povo que mais prospera. Eu coloquei no Facebook lá um monte de coisa que eles criam, ou criaram, né? Um monte de coisa que eles criaram. Esse povo de Israel está debaixo de promessa material, um povo próspero. Então toda promessa que você lê lá, eu estou lendo Gênesis não, estou lendo Deuteronômio, vamos chegar lá, quando é que eu avancei agora? Deuteronômio 28, aí está lá, bendito será o fruto do seu ventre, a terra vai prosperar, se o inimigo vir por um caminho, por 7 vai fugir. Um monte de promessa relacionado à prosperidade, relacionado à terra. Essas promessas é para Israel. É para Israel. A promessa de prosperidade financeira é para Israel. Só que o que acontece? De Israel existe uma semente. Quem é a semente? Jesus. Jesus é essa semente. Ele é judeu. Ele é da semente de Israel, da semente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é judeu, certo? Só que Jesus, ao mesmo tempo que ele é judeu, ou seja, judeu da onde? Da terra, ele também é o quê? Do céu, sim ou não? Sim. Do céu. E quando Deus falou com Abraão, aqui, Isaac, Jacó, ele falou bem assim: eu quero que você olhe para 2 coisas. Primeiro, eu quero que você olhe para quê? A areia, da onde? Do mar. Do mar. E eu quero que você olhe também para onde? As estrelas do céu. Estrelas dos céus. Deus está falando o seguinte, da sua semente, Abraão, vai ter 2 povos. Um povo que é da onde? Do céu. Do mar. Do mar. Terra. Da terra. E um povo que é do céu. Então, quando fala de Israel em si, é aqui, a areia do mar. É um povo que está se multiplicando como a areia do mar sobre a terra. E todas as promessas relacionadas à terra, à prosperidade, está sobre esse povo. Só que o Senhor disse que também eles seriam como as estrelas do céu. Como que pode ser como as estrelas do céu? Através de quem? Jesus. De Jesus, porque ele é judeu e ele é do céu. Então, através de Jesus, ele gerou o quê? O que ele gerou?
uma outra semente, ele gera uma outra semente, que é uma semente espiritual. Se Israel é uma semente material, a igreja é uma semente espiritual gerada por um judeu chamado Jesus. Então a igreja, ela não tem que ficar buscando coisas da terra. Também é Jesus que disse, né? Buscai as coisas que são da onde? De cima, aonde vocês estão assentados, onde Cristo está assentado, e vocês estão assentados com Ele. Jesus disse que nós temos que buscar as coisas de cima. Ele diz: cuidado vocês querer colocar o coração de vocês aonde? Na terra. Israel, irmão, Israel não pensa em ir para o céu não. Quem pensa em ir para o céu é quem? É a igreja. Israel pensa é Deus vir implantar um reino aqui na terra. Israel pensa em Deus, em Jesus vir, o Messias vir implantar um reino aqui na terra. Israel não pensa em ir para o céu não. Quem pensa em ir para o céu é essa semente que foi gerada por Jesus, que é uma semente espiritual, ainda que ela também é o quê? Material. Então, por ser Jesus um judeu, as bênçãos que Deus prometeu a Abraão pode chegar até a igreja por meio de quem? De Jesus. Agora não adianta você ficar pedindo a Deus terra, que Ele não vai te dar terra. Essa promessa é para quem? É para Israel. Então existe promessa que chega até nós hoje? Chega, mas através de quem? De Jesus. Não é através de Abraão, é através de Jesus. Nós somos da semente de Jesus. Nós somos uma semente espiritual. Nós não oramos: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Essa oração é para judeu. Você faz essa oração, infelizmente, né? Essa oração não é para crente não, para a igreja não. A igreja não ora dizendo: venha o teu reino. A igreja não ora. Quem ora dizendo: venha o teu reino é quem? É o judeu que ora. Senhor, é por agora que o Senhor vai implantar o teu reino. É por agora que o teu reino vai vir. É por agora que a pedra vai vir implantar um reino. Ele diz: não. Para vocês não cabe saber sobre isso não. Coisa de vocês é diferente. Espera aquilo que vai vir do céu. Entende? É o céu. É coisas espirituais. Então nós não oramos para vir o reino de Deus. Nós oramos para entrar no reino. Porque o reino de Deus já veio para nós. Sim ou não? Sim ou não? O reino de Deus já veio. Só que é um reino espiritual. Não foi Jesus disse? O reino de Deus já está entre vós. Já veio, só que é espiritual. E nós já estamos no reino, já fazemos parte do reino. Israel não, Israel ainda busca um reino material. Entendeu, filho? Onde é que nós fomos? Então, nós somos essa semente da estrela do céu. Israel é da areia do mar. Nós só podemos ser da estrela do céu, buscar as bênçãos espirituais. A palavra diz assim em Efésios 1:3: Deus em Cristo Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos? Estou lendo Bíblia? Com todas as bênçãos espirituais. Então todas as bênçãos espirituais já nos foi dada. Todas as bênçãos espirituais, através de Cristo Jesus. Mas nós buscamos aí no que? As bênçãos materiais também, sim ou não? Buscamos. O único problema não é que Deus não quer te dar. O problema é que quando Deus te dá, isso toma lugar do coração de Deus. Você não tem tempo para Deus, não tem tempo para a obra, não tem tempo para nada, não tem tempo. Aí Deus prefere não te dar e você sempre está ali buscando: me dá, Senhor. Aí Deus vai pingando migalha. Porque se Ele te dá tudo, você não está preparado, você deixa Ele. E Israel não. Israel, isso é natural em Israel, as bênçãos, a prosperidade financeira. A igreja não sabe lidar com isso. A igreja não sabe lidar. A igreja não sabe lidar por quê? Porque ela deixa isso daqui entrar no coração dela. Um Deus chamado o quê? O que significa mamon? Dinheiro. É trocar um Deus pelo outro. É trocar um Deus pelo outro. Então, quando você começar a prosperar a sua vida, abrir uma porta de emprego,
não abre mão de Deus. Ai, agora eu preciso me dedicar às coisas materiais e Deus. Não, depois eu volto para Deus. As coisas podem travar de maneira complicada que você não conseguir voltar mais não. Então tome muito cuidado com a prosperidade. Nós não sabemos trabalhar com a prosperidade. Não é que Deus não quer te prosperar, é que prosperidade financeira é para o povo de Israel. As coisas relacionadas a essa terra, as coisas espirituais Deus nos dá. E o texto diz assim, ó, quer um conselho? Qual, Senhor? Busque primeiro o quê? O reino de Deus. Senhor, mas eu preciso das coisas. Não, fica tranquilo. As demais coisas não serão acrescentadas. Aquela parte que diz, se for obediente, tu melhoras o melhor. É para Israel, se fosse obediente, vamos chegar lá, eu quero um ano. É porque eu adiantei para dar um salto para ajudar aqui, mas nós vamos chegar para explicar isso aqui melhor para vocês. Ah, se você for obediente, você vai comer do melhor da terra. Se você for obediente, você vai ser cabeça. Ah, é? Então quer dizer que você recebe as bênçãos de Deus por obediência. Quer dizer que Deus te abençoa porque você é obediente. Não é mais por causa da semente que é Cristo, não. Mudou agora? Não é graça, não, é obediência, é favor. Você compra a bênção. Você entende? A gente vai chegar. Não perca a alternativa, não. Não perca, não. Não perca a alternativa, não. Deixa eu voltar para o êxodo aqui. Pro êxodo. Irmãos, então nós temos aí a passagem que você conhece. Esse povo começa a se multiplicar dentro do Egito. Começa a se multiplicar e esse rei tenta matar essas crianças. Mas dessas crianças, a palavra nos diz que foge uma. Quem? Moisés. Moisés ele foge não. A palavra Moisés significa tirado da água. Você conhece a história de Moisés? Eu já fiz uma introdução sobre a história de Moisés antes de entrar aqui. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 2, e o verso 10, que sendo um menino já grande, trouxe a filha de Faraó. O texto vai nos falar, irmãos, que José, ele foi, lá no livro de Atos dos Apóstolos, não lembro agora, acho que é Atos 7, 22, nos diz que Moisés foi instruído em todas as ciências do Egito. 40 anos ele estudou a ciência do Egito. Ele sabe a astrologia, ele sabe sobre matemática, ele sabe ciência, ele sabe sobre todas as ciências do Egito. Ele foi inteirado, ele foi ensinado. É um homem culto. 40 anos ele passa. 7 anos, você falou? Ué, 7, a matemática do Egito, né? Do Egito, a matemática que nós conhecemos agora é dos gregos. Do Egito. Porque para fazer aquelas pirâmides lá, vocês têm muita matemática. O 22 está assim: Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Dos egípcios. Isso aí. Então olha só, irmãos. Moisés, ele tem isso daqui, ó. Ele passou 40 anos aonde? No Egito. Depois de 40 anos, ele mata aquele egípcio e foge para onde? Midian, não é isso? Midian. Lá em Midian, que é um dos filhos, né? Essa região é um dos filhos de Abraão. É um dos filhos de Abraão com uma daquelas concubinas. Então está entre a parentela dele, tá? Então o que acontece? Ele vai casar, ele vai ter filhos. E depois de 40 anos, Deus aparece para ele e manda ele voltar no Egito e tirar o povo. Quando ele tira o povo, ele passa mais quantos anos no deserto? 40. Ele passa 40 anos no deserto e morre com quantos anos? 120 anos. Essa é a história de Moisés. Tá? Essa é a história de Moisés. Então ele tem uma história de preparo secular, tem uma história de preparo espiritual e tem 40 anos suportando aquela geração que saiu do Egito até de ministério. Vamos botar assim, 40 anos de ministério, né? 40 anos de ministério, pode ser. Ok, irmãos? Deixa meu Deus do céu, deixa o que aqui, olha? 8h30. Vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui da chamada dele. O 1,15 diz assim:
3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou o rebanho atrás do deserto, veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Então o que está acontecendo? Ele se tornou agora um homem que era culto, inteirado em toda a ciência do Egito. O homem agora é o que? Pastor de ovelha. E ele está pastoreando, e nesse pastoreado, tomando conta de ovelha, algo chama a atenção dele. O que? Uma sarça pegando fogo. Mas isso é normal no deserto. Só que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Então isso achou estranho. Ele disse: eu vou lá ver o que é isso. E quando ele se aproxima, uma voz do meio da sarça diz: não chegue para cá, o local que pisa é a terra santa. Então é o próprio Deus agora que vem convocando ele para voltar de novo ao Egito e tirar o povo dele que está lá. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, no verso de número 7, verso 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que Deus está falando aqui? Eu estou construindo uma história. Eu construí uma história com Abraão, com Isaac, com Jacó e José. Sim ou não? Mas eles já morreram. E Deus continua ou vai embora também com a gente? Deus continua. Então o que Deus está falando? Eu sou um Deus de continuidade. Eu preciso continuar uma história. Eu posso contar com você? Você entendeu? Deus é Deus de continuidade. Ou seja, nessa geração que Deus te colocou, nessa família que Deus te colocou, Deus está dizendo: olha, os seus antepassados já se foram, eu preciso continuar uma história, eu posso contar com você? É isso que ele está falando aqui com Moisés, ao dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No verso 7, olha só, ele diz: eu tenho visto, eu tenho ouvido o clamor do povo, porque conheci as suas dores. Olha essas palavras, irmão. Ouvi, conheci e vi. Então Deus não é um Deus que deixou Israel no Egito. Deus está ali acompanhando o que? As suas dores, os seus sofrimentos. Deus está vendo, Deus está ouvindo, mas Deus precisa de alguém. Então aprenda isso, irmão. Nós estamos num reino espiritual. Deus quer intervir nesse mundo, quer, mas Deus só pode intervir nesse mundo através de você, através de mim. Quando você ora, você delega, quando você ora por alguém, você está, meu Deus do céu, se pudesse imaginar o que é isso, você está delegando para Deus poder agir, para Deus poder trabalhar. A oração é poderosa. Tá? Então Deus quer agir nesse mundo, quer, mas Ele age através de nós. O mundo está sofrendo? Tá. Deus está ouvindo o clamor? Tá. Deus está vendo o que está passando no mundo? Tá. Mas o que Ele pode fazer? Ele já fez isso aqui, ó, verso 8, já fez, ó. Ou Jesus não fez isso aqui? Verso 8: portanto, Jesus desceu para livrá-lo da mão do Satanás, dos demônios, e para fazer subir. Então capítulo 3, verso de número 8, diz que eu desci para fazer. Você pegou isso aqui ou não? Esse mistério aí. Quem é que desceu esse mundo para fazer a gente subir, irmãos? Jesus. Isso aí. Então, de novo, Moisés também é um tipo de Cristo. Pegou isso? Moisés também é um tipo de Cristo. Tá bom? Então Deus está dizendo o seguinte: Moisés, eu quero usar você. Eu quero usar você. Eu desci para fazê-lo subir. Agora verso 10. Vem agora e eu te enviarei. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: Alessandro, se Deus falou aqui que eles iriam ficar 400 anos e eles saem do Egito 430 anos, Deus errou no cálculo, não? Deus falou, eles vão ficar 400 anos. Alex, lá em Gênesis 15, 13,
15, 13, obrigado, hein? Eu inverti. 15, 13, obrigado. Confere, sempre confere. Olha só, Deus errou no cálculo? Não. É porque quando chegou o tempo de Deus tirar o povo de Israel do Egito, vamos imaginar aqui, ó, 390 anos. 390 anos. Faltava aproximadamente o quê? 10 anos. Quem é que entrou em cena antes de chegar aos 400? Moisés. O que Moisés faz? Moisés chegou, foi lá ver sua família, e ele viu que os seus irmãos de sangue hebreus estavam sofrendo. Moisés também conheceu o sofrimento, Moisés viu o sofrimento. É isso que Deus está falando para Moisés. Moisés, aquilo que você viu há 40 anos atrás, eu vi, eu senti, certo? Eu queria intervir, mas você fugiu. Então Deus está dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, olha, você entrou em cena antes do tempo. Quando eles te perguntaram aqui, ó, capítulo 2, e o verso de número 14. Quando ele começou a perceber que o povo precisava ser liberto, ele acaba matando e foge. Deus já estava movendo ele para isso. Sentindo isso. Deus já estava fazendo ele perceber, ouvir, sentir. Deus já estava mexendo com ele. Sofrendo. Só que ele entra em cena antes do tempo. Sabe qual é o problema de Moisés? Quem sabe qual é o pecado de Moisés? Que é as coisas antes do tempo de Deus. Isso aí, lembra? Ele é precipitado. Ele age assim. Depois que ele age, ele fala, era para falar e ferir. E agora? Moisés, e tem outras passagens. Moisés ele se precipita, ele age assim, depois ele volta atrás, e agora? Lá a mesma coisa acontece. Ele mata o egípcio. Aí o texto diz assim, no verso 14, eles perguntam bem assim para Moisés: Moisés, quem te colocou como maioral? Na sua versão diz o quê? Príncipe e juiz sobre nós. Perguntaram para ele teve resposta? Não. O próximo versículo diz: então fugiu, temeu e fugiu. Se você entra em cena sem Deus abrir a cortina, você vai ter que passar caramba. Porque as pessoas vão começar a te indagar, te perguntar, te questionar. Quem é que te colocou? Quem te ungiu? Quem te trouxe aqui? Como que você chegou aqui? Quem é que te colocou aí? E se você não tiver resposta, meu irmão, você vai temer. Você vai parar, você vai fugir, vai estacionar, a obra para. Então, não pode entrar em cena sem Deus abrir a cortina. Não pode querer sentar nos primeiros lugares sem você ser chamado. Chegaram para João Batista e falaram assim: João Batista, quem é que te deu autoridade de fazer isso? Chegaram para Jesus e perguntaram também: quem é que te deu autoridade para você fazer isso? Então, você precisa aguardar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento certo de Deus. Porque se você entrar em cena antes do tempo, 90, mais quanto tempo ele passou lá? 40, vai dar quanto? Passou 40 anos, o texto diz que ele passou 40 anos lá. Se você entrar em cena antes do tempo, o que vai acontecer? Você vai sofrer e outras pessoas também sofrerão. Então esse 450 anos aí deu 80 anos dele. Deu 80 anos dele, isso aí. Quando Deus chamou, ele estava com 40. Era o momento dele entrar, para esperar mais um pouquinho, mas ele não esperou, ele entrou em cena antes do tempo. Então, quando você. Não é Deus que atrasa, é quem que atrasa a obra de Deus? Somos nós, isso aí. Somos nós, não é Deus. Deus só está atrasado. Ele fala: não. Então Deus chamou ele ali em 390 anos. 390 anos. Aproximadamente, né? Aproximadamente, porque são 40 anos para lá. Então, com 390 ele fugiu. Rapidinho, gente. Atos Apóstolos. Falei para vocês abrirem lá. Atos Apóstolos, capítulo 7. 7. Não, Atos 13. 13.
Acharam? Eu não achei que eu quero falar não. Deixa eu ver aqui se é Atos capítulo 7 mesmo. É 7, Atos 7. Eu falei 7, né? Eu falei errado também aqui? Ah não, tá aqui, ó. Atos 7. Vamos para poder ir para o intervalo. Eu estou agarrando um pouquinho sobre a vida de Moisés, porque Moisés é importante de entender. Esse é um personagem que Deus está dizendo, eu quero dar continuidade. José já foi, agora é sua vez. Olha, eu passei 439 anos, não pude contar com ninguém. Mas chegou o momento de eu cumprir minha palavra e tirar meu povo daí de dentro do Egito. E agora? Quero usar você. Só que entrou em cena antes do tempo, então faz o seguinte: esquece tudo que você aprendeu aí, ó. Fica aí na casa tomando conta de ovelhinha. Eu vou te treinando devagarzinho. Vamos ver se foi 40 anos, meu irmão. 40 anos, vamos ver se foi 40 anos. Bora lá, rapidinho. Bom, verso de número 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso. Foi criado 3 meses em casa de seu pai, e depois foi levado para o palácio. 22. Foi instruído em toda a ciência do Egito. Ou seja, Moisés conhecia tudo, irmão, sobre música, astrologia, sobre a escrita da época, que era aeroglifos, né? Escrita na parede, aqueles desenhos. Ele sabia ler aquilo ali de trás para frente. O homem era instruído em tudo, tá? Em política, em tudo. Conhecia os deuses do Egito, tudo. E foi instruído em toda a ciência, tá? Aí o texto vai dizer agora risca aí, ó. E quando completou a idade de 40 anos, primeira fase, risca aí, primeira fase. Riscou, irmãos? O verso de número 25 é interessante agora. 24. E vendo a maldade que fazia aos seus irmãos hebreus, defendeu-os, vingou o ofendido, matando o egípcio. Agora olha que interessante. 25. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus o estava levantando como libertador. Mas o texto diz o que aí? Gente, bom, tem Atos 13? Atos 7, verso 25. 13. Subir essa palavra aí. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava levantando como libertador. Mas o texto diz o quê? Eles não. Então, é só Moisés que é culpado? Não, o povo também. Porque Deus estava levantando ele ou não estava? Estava. Talvez ele entrou em cena antes do tempo. Porque o que acontece, irmãos? Deus prepara o povo para te receber. Quando você entra em cena, Deus já preparou o povo para te receber. Se o povo está te rejeitando, tome muito cuidado. Se você realmente entrou em cena no tempo certo, ou você está forçando a barra e goela abaixo. Então, aqui nesse quesito aqui, foi Moisés que pensou que Moisés que pensou que eles iriam recebê-lo. Não, Moisés que pensou que Deus estava levando. Mas Moisés ele só estudava as religiões e as culturas egípcias, certo? Mas de certa forma não tinha contato com Deus. Ele estudava a religião, Sim, outras religiões além da outras religiões, com certeza ele queria saber sobre a história dos seus antepassados, porque quando Deus aparece para ele, Deus fala bem assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não precisou explicar mais nada para ele, sabia que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse período da adoção de Moisés, tanto ele como os familiares dele sabiam quem era ele. Sabia. Tanto os egípcios sabiam de Moisés. Sabia. Então ele sabia que tinha os irmãos dele que estavam lá, então ele tinha que saber quem era o Deus dele. Sim, sabia. Sabia a promessa de José, sabia de tudo disso. Tudo. Agora esse. O 25, você leu o 25 de novo? Sim. Cuidava, pensava, tinha intuição que seus irmãos entenderiam que Deus o havia levantado como libertador. Mas o povo... que poderoso em palavras, opção. Então nesse tempo
Ele já tinha noção de que ele não era um egípcio, mesmo sendo criado por um. Ele tinha noção de que ele era um povo hebreu. Sim. E lá no capítulo 4, Jesus fala pesado na língua. Não, vamos chegar lá. Ele não era pesado, ele não era. O texto diz aí que ele era o quê? Poderoso em obras e palavras. Mas ele era gago. Não, alguns dizem que ele era gago, porque ele vira para Deus e diz: Senhor, eu não sei falar. Como que um homem que não é criado em toda a ciência do Egito, conhece todas as coisas, e o texto diz que ele era poderoso em palavra, não sabe falar? Ele usava o nome dele. Simplesmente o que ele está querendo dizer lá, ele está dizendo o seguinte: Senhor, É a mesma coisa que Jeremias seria, não? É Jeremias que Também. fala que eu sou menino, né? também. Mas o que ele está querendo dizer lá é o seguinte, presta atenção aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó: eu estou o quê? Eu estou desatualizado. Tem 40 anos, meu irmão. Aquele não Tem 40 anos, eu não sei o que é pisar o pé na cidade. Eu vou voltar agora para falar com um governador. diferente ainda, Eu provavelmente. estou desatualizado. Tá? Ele tem agora o sotaque lá de Midian, arrastado. Ele está desatualizado. Por isso que ele levou então Arão junto, né? Porque Isso aí. Arão Mas eu vou te mostrar 7 coisas lá ainda, eu acho. Gente, o que eu voltei aqui para falar para vocês é o seguinte: aqui conta um pouquinho da história de Moisés. Então você viu no verso 23 quantos anos? 40, não foi? 40, ele foi instruído em tudo. Desses 40 anos ele cuidava que Deus estava levantando ele e que os irmãos deles iriam aceitar. Mas não foi isso que aconteceu, porque no verso 27 a pergunta está de novo aí, você já riscou: quem te constituiu por príncipe e juiz sobre nós? Ele não teve resposta. E eles acrescentam: queres tu me matar como mataste o egípcio? Ele está dizendo o seguinte: se nós não aceitarmos você como príncipe e como juiz sobre nós, você vai nos matar também? Você vai nos forçar a aceitar você? Então, quando Deus vem, Deus faz o povo te receber. Tá? O povo te recebe. Sem você forçar a barra, sem nada. Aí, verso 30. Completando 40 anos, apareceu o anjo do Senhor. Observou agora que é a segunda fase? Gente, eu posso ficar narrando, estou indo para a Bíblia, vocês lerem a Bíblia comigo. Olha o verso 30. Completando 40 anos, apareceu o Senhor. Então o que eu entendo? Quando ele tinha 40, ele foi até os seus